Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um domingo de vitória na minha vida, na tua vida, meu irmão. Estamos aqui nessa tarde para mais um culto de doutrina da Igreja Missionária Fogo para as Nações. Irmãos, a obra, ela não pode parar. A obra não pode parar. Você precisa se esforçar no Senhor para que Deus venha se agradar da sua vida. Eu sou muito grato a Deus pela força e vigor que Ele nos tem dado, pela misericórdia dEle, debaixo de muita guerra, debaixo de muita traição, falsidade, pessoas que tentam nos engodar, nos enganar. Irmão, as pessoas elas tinham que ter uma palavra chamada responsabilidade. Pai do Senhor, terra. Responsabilidade com a chamada. Precisa aprender o que é equidade. Equidade significa disposição para reconhecer o direito do outro. Amar ao próximo. Não tomar atitudes que você possa até ferir a integridade moral de alguém. Não tomar atitudes precipitadas, irmão. Então, independente do que você está passando, descaso, humilhação, levanta a tua cabeça nessa tarde, porque Deus vai falar com você. Bispo Ademir, e o que o Senhor vai ensinar hoje? Hoje nós vamos aprender sobre oração. A oração em si só, ela te ajuda, te fortalece sim. A paz, terra, Deus te abençoe. A oração, ela te ajuda bastante. Só que nós precisamos de uma palavrinha chamada obediência, que se encontra no livro de Deuteronômio. Não basta só orar. Não basta só ser o ensinador. Você também precisa obedecer. Se você obedecer, tudo vai fluir na sua vida. Aquilo que está em trevas, aquilo que está em oculto, Deus ele vai te revelar. Quando Deus quer, meu irmão, nada fica oculto na tua vida. E a oração é a chave da vitória. A oração é eficaz. E nós vamos trabalhar hoje com oração. Louvado seja Deus. Hoje eu quero estar terminando a aula mais 4h40, 4h50. Às 18 horas eu vou sair, vou ver a minha filha louvando a Deus. Ela é coreógrafa. Vou ser bem objetivo nessa aula, que eu tenho que descansar um pouco. Hoje Deus nos deu ânimo, força. Nós fomos buscar Deus em um lugar maravilhoso, chamado o Monte do Véu da Noiva. Fui lá no tribunal hoje com o bispo Rogério. Eu esqueço o nome dele, meu Deus do céu. Reginaldo. E foi bênção, meu irmão. Eu vim mortinho, eu estava aqui passando estudo aqui, eu dormi, acordei, que é uma responsabilidade, meu irmão, que a gente tem de dar aula. Eu gosto disso aqui, amém? Então nós vamos, sem mais delongas, se você tiver a tua Bíblia aí, abra no livro de Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, versículo 42, a parte B, depois da vírgula, e 45. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, verso 42 até 45. Falar sobre oração e deixar Deus nos guiar, porque a oração é chave de vitória, mas precisa também de obediência e submissão a Deus, sua liderança e os liderados. Se você faz parte de algum grupo na tua igreja, você louva, de evangelismo, você precisa ser sujeito ao seu liderado, ao seu líder. Você que é liderado tem que estar sempre, obedecendo
para que essas orações fluam. E vamos falar algumas coisas aqui, o que o Espírito nos revelar. Amém? Eu gosto que a aula seja bem aberta, para que haja uma compreensão. Não somos teólogos, mas gostamos da letra também, conhecemos um pouco. E o que Deus colocar aqui no meu coração da aula que já está posta, será acrescentado mais alguma coisa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 42 a 45. Versículo 42 a 45. Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra, meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez, eis que aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: diz, sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entrando, os céus se enegreceram com as nuvens e o vento. Veio uma grande chuva e Acabe subiu ao carro e foi para Israel. Nós estamos diante de uma passagem em que o profeta ele está orando. O versículo 46: e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Israel. Porque esse mesmo homem, louvado seja o nome do Senhor, ele liberou uma palavra que não haveria chuva. Você conhece a passagem? 3 anos e 6 meses sem chuva, depois haveria uma grande bonança. Você vê que esse homem de Deus, ele profetizou, Deus fez com que ele fosse para o ribeiro de Querite. Eu até separei essa passagem aqui, que ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Eu até coloquei aqui Querite. Se não me falha, deixa eu ver aqui. Eu fiz um estudo sobre Querite. Louvado seja Deus. Só que eu não estou achando aqui. Acho que é lugar do esconderijo, um negócio assim. Onde Elias ele entra na caverna, ele é alimentado pelos corvos. Isso, Querite. Querite. Colocar, cortar, colocar no tamanho certo. O deserto de Querite significa isso, cortar no tamanho certo. E Deus foi lá e colocou o profeta ali para que ele ficasse da forma que ele queria. Então você vê que esse homem de Deus, ele tem uma experiência com Deus incrível. A presença de Deus era com ele. Tinha vida no altar, entregava os mistérios de Deus. E Deus era com Elias. Então, nós estamos falando de oração mesmo. Ele vai para o monte, depois da peleja, os 450 profetas de Azer e 400 de Baal. E depois ele vai fugir da situação, porque Jezabel vai vir atrás dele com o seu exército. E ele vai se esconder numa caverna, e você já sabe a passagem. Passa um forte vento, rachando a penha, depois passa um fogo, depois passa um terremoto, depois vem uma brisa suave. E o profeta ali, ligado com Deus na sensibilidade, porque Elias nunca perdeu a comunhão com Deus.
ele vai sair e Deus vai direcionar ele. Então, nós vemos um homem de fé inabalável. Nós vemos um homem que tinha uma fé de dizer a Deus: Deus, segundo a minha palavra, não vai chover. Por quê? Ele tinha crédito no céu. Muitas vezes as pessoas querem pôr a sua fé no homem e acreditar no que ele diz. Muitas vezes nós não oramos a Deus para pedir Deus direção, e nós temos que pedir o tempo todo, meu irmão. Já ouvi muitas pessoas dizendo que você não precisa pedir direção a Deus, que Deus vai ser contigo. Quando você lê o livro do rei de Israel, 2 Samuel, 1 Samuel, deixa eu ver aqui para ficar melhor a explicação. Vou provar que nós temos que pedir direção a Deus. Tem que pedir direção a Deus. Nós não podemos ficar sem a direção de Deus. 2 Samuel, capítulo 24. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele incitou a Davi, e eles dizendo: vai, enumera Israel que ajudar. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, Dan, Berseba, e enumera o povo, porque eu sabia o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus este povo 100 vezes tanto quanto é agora, aos olhos do rei meu senhor. E vejam, mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército de Joabe, pois saiu com os chefes do exército diante da face do rei, e enumera o povo. Passaram o Jordão, puseram em campo junto a Aroé, direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade e Jazer. Assim rodearam por toda a terra, versículo 8, 2 Samuel 24. Assim rodearam por toda a terra, ao cabo de 9 meses, e 20 dias voltaram a Jerusalém. Joabe deu rei a soma do número do povo. Havia em Israel 800 mil homens, e vai. O coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, o Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do seu profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai, diz a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber: queres 7 anos de fome te venham sobre a terra, porque 3 meses, ou que por 3 meses fuja de diante do teu inimigo e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. E disse Davi a Gade: estão em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não na mão dos homens caia eu. Não caia eu. Então enviou o Senhor a peste de Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70 mil homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir. O Senhor se arrependeu daquele mal. Disse o anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a mão. E o anjo do Senhor estava junto a ele, de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi que o anjo ferira o povo, falou o Senhor e disse: eis que eu só pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Gade veio naquele mesmo dia. A Davi disse: sobe, levanta o Senhor um altar na ilha de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado.
Esse texto de 2 Samuel 24 deixa bem claro que não é porque eu tenho uma autoridade que eu posso tomar a atitude que eu quero. Na Badacome, na Arábia. Não posso fazer isso. Você vê, lendo o livro dos reis, você vê lá pelos capítulos 22, 23, que Davi, ele sempre vai estar pedindo consentimento a Deus. Se ele pode entrar numa batalha, se ele não pode, se os inimigos, ele vai ser entregue na mão dele, se os inimigos entregaria a ele, ao seu inimigo Saul. Você vê que Davi era um homem sensato. Ele era tão sensato que quando Saul perseguia ele, lá em 1 Samuel, no capítulo, acho que é capítulo 16 por 17, ou capítulo 17, ele vai dizer assim: cuidado com esse filho de Jessé, porque soube que ele é astutíssimo. Astutíssimo no original significa de sábia, sabedoria elevada. Davi era um homem de guerra, Davi é um homem que conseguia sobreviver, como se fosse um homem que foi bem treinado para teste de sobrevivência. Então nós devemos pedir a Deus em oração, irmão, discernimento para saber o que Ele quer da nossa vida. Não é porque eu tenho uma autoridade que eu posso abusar dela. E Davi ali não vigiou. Ele vai pecar contra Deus. E Deus vai dar aquelas oportunidades a ele. O que você prefere? Ele disse: caia eu nas tuas mãos. Sabe o que eu admiro muito em Davi? É que ele era um homem que assumia a responsabilidade do erro. E hoje muitos líderes de governo, muitos líderes de congregações, eles não têm esse caráter. Eles preferem enviar alguém para falar com você. Eles preferem alguém, elevassurianda, rebinácia, para falar com Belgrano e fulano. Mas ele mesmo, ele não tem o caráter. Ele não tem essa maturidade. Ele não é um homem maduro para vir se assentar com você e falar com você: olha, errei. Davi disse aqui bem claro: eu pequei, no versículo 17 de 2 Samuel 24. Amém, Bruno? Deus te abençoe, meu irmão. Louvado seja Deus. Deus é na tua vida, Bruno. Xalai de canto. Vai vir convite de pregação para você, meu irmão. Deus vai te levar para passear na terra. Deus abençoe teu ministério, amém? Deus é muito na tua vida, muito mesmo. Deus vai te dar muita vitória ainda. Deus manda dizer para você assim, Bruno: o que eu fiz até hoje é pouco. Eu tenho muito ainda para te dar, diz o Senhor. Eleva sub na Arábia. Aleluia. Então, eis que eu só pequei. Elemanto comandurianda. Eu só pequei. O lindo no homem é quando ele assume seus erros. E Davi era um homem de oração. Estamos falando sobre oração eficaz. Depois, você lê esse texto todo. Eu vou terminar aqui, ó, 21, versículo 21. E disse Araúna: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esse castigo cesse de sobre o povo. Que coisa linda! Ele assumiu a responsabilidade e ia comprar. Aí você vai continuar lendo. Ele vai querer dar para Davi. Davi não vai aceitar. Tudo isso deu Araúna ao rei e disse: mas o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna, versículo 24: não, porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não custem nada. Assim Davi comprou a eira, os bois por 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi um altar ao Senhor, ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Então, quando o homem de Deus aprende a ter responsabilidade, seja ele governador, seja ele legislador, seja ele advogado, seja ele bispo, seja ele apóstolo, seja ele
pastor, seja ele evangelista, seja ele obreiro, assumiu a responsabilidade, levantou o altar, Deus ele vai se agradar da vida das pessoas que se humilham. Mas o que eu costumo dizer, há muito tempo eu não ministro sobre ler a Bíblia, meditar na palavra. Eu solto durante algumas mensagens esse assunto. Porque é importante o homem de Deus ter uma vida de meditação da palavra e oração. Porque a oração é ligada à palavra de Deus. Você vê que dentro do livro dos Salmos tem orações, súplicas e cânticos, clamores, louvores a Deus. Você vê a maioria de Davi, alguns de Asaf, outros do rei Ezequias. Você vai ver Salmo também de Moisés. Você vai ver os anônimos. Então ele é dividido em 5 partes, o livro de Salmos. Porém, nem todos eles são orações, alguns são cânticos de ação de graça. O que é importante na vida de um homem que ora? Você ora a Deus em ação de graças. A oração, ela é uma comunicação, multifacetada entre os crentes e ao Senhor, além das palavras como oração e orar. Essa é a atividade, é descrita como invocar a Deus. Você vê aqui no Salmos 17, 6. Salmo 17, 6. Eu invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Esse salmo é salmo de Davi. A epígrafe do texto diz assim: Davi pede a Deus que o proteja contra seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Isso também é algo muito forte. É muito forte. Eu creio que Davi era um homem que no seu tempo ele teve o ensino do seu pai, aprendeu a Torá, porque era uma lição dada de Moisés para o povo, para que houvesse o Shema, ou chamar no hebraico, né? A meditação, o ensino da palavra no lar, o culto doméstico. E quando você lê a Bíblia e você tem uma vida de oração, o próprio Espírito ele te envolve. E você vai orando e citando vários versículos e capítulos. Usa os livros históricos, né? Usa as próprias palavras de Deus. E a oração é dada pelo Espírito. Porque Paulo fala em Romanos capítulo 8. Vamos lá? Romanos capítulo 8. É muito profundo. Romanos, eu gosto muito desse livro. Você que gosta de ler a Bíblia e quase não ora, passa a ler Bíblia e orar mais, que Deus vai desenrolar o seu entendimento na sua palavra. Romanos 8. Versículo 4. Para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça.
E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vos vivificará a vós no seu corpo mortal pelo Espírito que habita em vós. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, herdeiros também, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padeceremos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É forte, meu irmão, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, para a criação, porque a criação ficou sujeita à vaidade pela sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura está libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que não se vê não é esperança, porque o que alguém vê como o que espera? Mas se esperamos e não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como haver de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós por meios de gemidos inexprimíveis. Abadassuri anda. A vantagem, meus irmãos, de nós andarmos segundo o Espírito é esse. E não cumprir com as concupiscências da carne. Porque a carne vai perecer, meu irmão. O Espírito vai voltar para Deus. E a alma ela vai seguir o seu juízo. E para nós não faltarmos com vigilância, precisamos ter uma vida de oração. Porque assim, Deus ele vai nos dar estratégias para sair de determinadas guerras, determinadas lutas. Nós que aceitamos Jesus, não estamos sujeitos à carne, porque não andamos segundo o rudimento desse mundo. Por isso é tão importante, você que é cristão, você que é cristã, andar com homens e mulheres de Deus, porque isso louva o nome do Senhor. Paulo, ele diz que quando vos ajuntar, um exemplo, bispo, depois do culto, um exemplo, depois do culto aí na terça-feira à noite, poxa, eu posso trazer um bolo, um refrigerante, para a gente conversar um pouco, até umas 10h30 da noite, o culto acabando 9 horas, às 11 horas da noite, aí para a gente se conhecer, beleza, traz um bolo, um refrigerante, bota. Aí a Bíblia diz, quando vos ajuntar. Aí um vai conversar de oração, aí Deus pode dar um mistério para alguém, aí Deus pode levantar alguém para dar uma palavra. A Bíblia diz, quando se ajuntar, se ajuntem, mas não para escândalo, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Em tudo dai graça. Então, nós temos que procurar pessoas que são afáveis, pessoas que têm a mesma visão bíblica que você. Por isso a oração ela é importante para a nossa vida, para que Deus venha colocar pessoas de Deus do nosso lado. E tem um dom que a noiva de Cristo precisa buscar muito: discernimento de espírito.
Porque hoje o espírito do anticristo está na terra. Quem é o anticristo, bispo? Todos aqueles que são contra a obra de Deus. Quando um líder se levanta contra uma pessoa de Deus, sem a direção de Deus, irmão, isso é um peso muito grande. Se tocar na vida de um homem de Deus. Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul já estava cortado. Davi ia reinar no lugar dele. Davi podia pegar a espada e passar e matar. Mas só que ele não quis isso. O próprio Abisai, filho de Zeruia, quando entrega a ele, que ele dorme ali perto da caverna de Adulão, ele fica naquelas cercanias ali, o exército de Saul fica à roda dele, os soldados, ele no meio, uma lança e uma bilha d'água, uma botijinha de água, talvez de barro, talvez ainda não tinha o plástico, o recipiente de plástico, uma botija de barro com água. E Davi foi, e a Bíblia diz que Deus deu um profundo sono a Saul e todos aqueles homens que estavam ali. E Davi foi mansamente, aí o filho de Zeruia gostou, mata ele, porque Deus está entregando teu adversário nas tuas mãos. Davi falou, não, que tenho eu com vós, filho de Zeruia? Ele é ungido do Senhor. Aí ele foi lá, pegou a lança, a bilha d'água, aí da outra ponta lá do morro ele falou, aqui ó. Aí tinha lá Abner, que era chefe do exército de Saul. Aí Davi vai chamar a atenção dele, ó, você é digno de morte, porque não defendeu o rei. Então, meu irmão, a nossa vida precisa estar em constante oração. Oração eficaz. Quando nós não sabemos o que nós vamos pedir, Romanos 8, 26, o mesmo Espírito ele vai interceder por nós. Então nós temos que ter uma vida de oração. Nós devemos buscar Deus em todo o tempo, irmão. O que é oração? Súplica, pedido dirigido a um santo, santo Deus, claro. Tu não vai pedir a uma imagem de escultura que ela não vai te ouvir. Mas o demônio que entra nela quando oca, quando é sólido, ele encosta. Ele que ouve, né, aqueles que crê, os que são idólatras, crê nisso. Que pede a estátua realiza. Não, é o diabo que realiza. E a pessoa, né, o crucifixo, imagem, essas coisas é idolatria. E o Salmo 115 abomina e corta e cessa. E Deus, através de Moisés, enfim. Até o próprio apóstolo Paulo, quando está na Grécia, ele vai pregar, né, o Deus invisível, Deus que é sem rosto, sem aparência, né? Então, oração é súplica, pedido dirigido a um santo, uma divindade, né? No catolicismo é conhecido como uma reza, como uma prece. E a oração, ela é eficaz quando nós sabemos usar. Alabarassuri cantaramaia. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Por que Ana, bispo, ela estava orando abundantemente? Abundantemente, né, sem interrupção, dirigindo a Deus uma súplica forte. Por quê? Porque ela estava sendo afligida por uma mulher que excessivamente se levantava para irritar ela. Penina queria sair no tapa com Ana, queria briga, Labadacô, Minaraçai. E Ana não queria briga, Ana era crente de verdade, ela tinha fé no Deus de Israel. Ana ela era mulher de Deus, Ana suportou. Quando Paulo fala a Timóteo no capítulo 2,
Suporta, pois, comigo. Suporta. 2 Timóteo 2, deixa eu dar uma olhada aqui para me relembrar que Paulo fala exatamente, para ficar mais certo, já que é uma aula, não é uma pregação. Sofre, pois, comigo. 2 Timóteo 2,3, Paulo está falando, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Esse sofre que Paulo está dizendo aqui, não é o sofrer de um sofrimento por causa de uma dor, por causa de um tombo, uma queda. Esse sofrer, no grego, upomeno, significa suportar. Suporta comigo as aflições como um bom soldado. Era o que Ana estava fazendo aqui. É como se Paulo falava, sofre comigo, Ana. É suportar. E Ana, ela não deu lugar à carne. Porque o que é nascido da carne é carne. E o que é espírito é espírito, espírito é vida. Então, essa mulher, ela guerreou na oração. E toda oração que é feita para Deus, ela precisa de um cerne, ela precisa de um centro. Existem orações que são específicas. Algumas vezes, nós pegamos a nossa família e oramos pela nossa família. E nós temos que orar mesmo pela nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. É importante você orar pela sua família. Você precisa cuidar da tua família em oração. Essa Bíblia aqui é nova, as folhas ainda estão um pouco coladas. Timóteo capítulo 3, versículo 5. Vou ler o versículo 4. Que governe bem sua própria casa. Está falando de obreiros aqui. Tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não governa sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Não neófito que se ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Ainda não é isso, gente. Ainda não é isso. Eu vou procurar aqui já e volto nesse assunto. Vou voltar aqui, deixa eu procurar. Porque é importante você orar pela tua família. Porque Deus, ele se agrada. Orações específicas. Orações que louvam a Deus, irmão. Orações que mexem com o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Orações, ela é a chave da vitória do cristão. A perseverança na oração. Orações específicas. Quando você entra numa batalha, você nunca vai despreparado. Elias, quando ele enfrentou os profetas de Baal, ele mandou reparar o altar primeiro. Ali você pode pegar aquele trecho, acho que é a primeira Samuel, capítulo 17. Não, 1 Samuel não. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, se não me falha a memória, ele vai mandar ajeitar o altar.
Primeiro livro de Reis, capítulo 18, 30. Então chegou Elias a todo o povo, chegai-vos a mim, todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Não era o altar do profeta que estava quebrado. Os baalitas, os adoradores de Baal, eles estavam adorando aquela falsa adoração com o altar todo de qualquer maneira. E ele vai mandar levantar o altar, vai botar 12 pedras, colocar água. Tu conhece a história. Quando ele está falando disso, ele está falando para você se preparar, porque você vai entrar numa guerra espiritual, irmão. Eleva sub naraçaio. E nós precisamos saber como entrar nela. Ana, ela em vez de dar lugar para a carne, ela foi orar. Uma oração específica, objetiva. Louvado seja o nome do Senhor. Uma oração específica. Por quê? Essa mulher, ela precisava ter um filho. Ela queria muito um filho. E o que ela foi fazer? Ela não foi brigar com Penina, porque Penina dizia: eu tenho filhos, você não tem. Minha irmã, você que está me assistindo, se você tem um sonho de ser mãe, conselho, não conte para ninguém. Não conte teus sonhos para ninguém, porque você pode atrapalhar a tua vitória. Uma mosca que está aqui dentro, que ela está acesa. Quando você conta para alguém, quando você conta para alguém, tem umas crianças correndo aqui, fazendo mó bagunça aqui. Quando você conta para alguém, você trava uma guerra no céu. Tem coisas que não é para você contar. Só um minuto. Gente, ora pelo Bispo Ademir, porque, meu Deus do céu, parece que as crianças vivem aqui nesse apartamento sozinho. É uma correria. Os moradores aqui, as mães sabem que tem um casal de bispos aqui, mas parece que não tem, que respeito aqui é zero. As pessoas não respeitam. Até para dar aula fica difícil, um sobe correndo. O pai e a mãe não orientam não, né? Me perdoa aí, meus irmãos, mas irrita a gente, que eu tô querendo me concentrar aqui, fica difícil. O pai e a mãe não ensinaram nada para os filhos. Os filhos têm filho, aí é isso aí, ó, essa bagunça. Por isso que Deuteronômio capítulo 6, Moisés instrui o povo a ensinar o caminho que o menino deve andar, ensinar a palavra de Deus. Aí as crianças crescem. Eu sei que criança corre, brinca, louvado seja Deus, eu fui criança. Mas quando mães que vivem aqui não tomam uma postura, pô, fica difícil mesmo, né? Eu ia mandar eles parar de correr, porque eles desceram. Mas se eles subirem correndo, eu vou dar uma parada aqui, eu vou ter que chamar atenção, porque eu tô querendo dar aula e respeito aqui é zero. Só ora pelo Bispo Ademir, irmão, para Deus dar uma casa num lugar melhor, mais calmo. Não tô pedindo mansão não, uma casa onde eu tenho paz, porque aqui é difícil mesmo. Quando não é som alto, é criança correndo, é gritaria, é uma falta de reverência que só Jesus. É complicado, né? Mas vamos retomar aqui o raciocínio em nome de Jesus. Me perdoa, tá, irmão? É que muito barulho. Então, Ana, ela estava numa oração específica, ela estava numa guerra
onde a rival excessivamente irritava para embravecer. Ela queria discutir com Ana, só que Ana preferiu ficar em silêncio e em oração. E talvez você, minha irmã, quer ter um filho e você contou para alguém. Pô, bispo, eu contei para a irmã do círculo de oração. Olha, quando você aprende, você pode, amém. Uma mulher de Deus, você sabe que vai ficar guardado, louvado seja Deus, existe. Mas se você criar suas experiências, suas histórias com Deus, Ele vai honrar você, minha irmã. Hoje, nós vivemos no meio de uma geração fraca, uma geração de congregações que o líder, ele só consegue dar aula se tiver uma revistinha. Se não tiver revista, ele não consegue dar aula. Eu não tenho nada contra, eu sempre falo isso aqui, amém? Eu não tenho nada contra as congregações que usam revista, não é pecado. Eu não estou aqui para dizer que eu sou o cara e que quem usa revista não é nada, não. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que a revista, ela já está tudo ali destrinchado, tópico, está tudo marcado. Eu fui criado assim na palavra. Deus me dá o estudo e o Espírito vai levando. E a gente vai lembrando na hora aqui, né? E Deus está falando o quê? De oração. É uma guerra espiritual, irmão. Então, a Bíblia, você com a Bíblia aberta aqui, extraindo os estudos, você está forçando a tua mente e o Espírito Santo te capacitando para ensinar. Aqui é uma guerra específica. Ela quer um filho, não é nem para ela, o filho é para ela dar no templo. E a Bíblia diz no livro dos Salmos que as crianças, os filhos são herança de Deus. Então Penina dizia, são meus filhos, e Ana dizia, não, é para Deus. Pegou? Penina disse, é meus filhos, e Ana disse, não, é para Deus. Elevação, mistério, né? É pregador, é assim mesmo. Então, Ana, ela bateu na porta do Senhor, bateu nos lábios, sabe-se lá o que passava na cabeça dela mesmo. A pessoa que ela te agride com palavras para embravecer você, a sua mente fica a mil, né? Você chora, você fica triste, né? Então nós não podemos ceder a esse lado, embora a nossa humanidade grita. Eu mesmo passei um vexame ontem, uma vergonha. Eu me senti muito envergonhado de algo que prometeram para mim. Não pedi, nem minha esposa, e aquilo me tirou a paz. Não que eu quisesse o algo, mas pelo que falaram. Sabe que falaram e não cumpriram. A Bíblia diz, se você fizer um voto, está no livro de Provérbios de Salomão, é melhor você não fazer voto do que você fazer um voto e não cumprir. A primeira coisa que Davi ensinou para Salomão, ser homem. Então, antes de ser homem de Deus, deve ter caráter. Caráter, você não aprende na igreja, você aprende no meio da tua família. Teu pai te ensina a ter caráter, tua mãe, teus irmãos mais velhos. E o senhor, bispo, como é que ficou? Fiquei mal. Fiquei igual Neemias, chorei por algum momento, me levantei, fui para o monte hoje de novo. Estou de pé, suportei. Sofre, pois, comigo, Timóteo. O termo upomeno grego. Porque eu consegui vencer. Palavra. Vida de oração, vida de consagração. A nossa humanidade grita. A carne treme. Só que aí você fala para a carne, fica aí. Controle. Caim matou Abel. Porque deu lugar à raiva. Deu lugar à inveja. É o que estava no coração dele. Deus recebeu a oferta de Abel. E Caim, Deus não recebeu. Depois ele vai se arrepender. Não tinha aceitação. Domina sobre a tua mão. Então nós temos domínio próprio. E isso me fez ficar de pé. Eu estou aqui dando aula hoje. Para a glória do Deus vivo. Então Ana, ela entrou em oração.
Deus usou a boca do sacerdote Eli, ainda que estava cego já estava um homem espiritualmente, um homem, o sumo sacerdote morto, sem a lei de Deus, chamou ela de embriagada. Você já está passando por luta, meu irmão, e acrescentam mais um jugo sobre você, aí fica difícil, né? Mas Ana ficou ali, ó, e Deus deu vitória a Ana, e você conhece a história. Ela vai pegar o filho, vai apresentar o sacerdote e vai nascer Samuel. E eu quero te contar um segredo. Talvez você não saiba. Você que é um homem que estuda, uma mulher que estuda, um pastor que gosta da escritura como eu, sabe que o termo Senhor dos Exércitos, ele só é citado aqui, especialmente no livro de 1 Samuel. Aqui foi a primeira vez que foi dito este nome, o Senhor dos Exércitos, no capítulo 1, versículo 3, parte B. Para você saber como surgiu, porque depois você vai ler o livro dos reis, você vai ler Salmos, você vai ler diversos livros, o Senhor dos Exércitos, profetas proferindo estas palavras. Então o Senhor dos Exércitos, a primeira vez foi dita nesse livro exclusivamente, no profeta Samuel. Amém? E outro tipo de oração, um clamor. Louvado seja Deus. O que é clamor, bispo? É você clamar em alta voz, como um grito de socorro. Um socorro. Elevassura e coube da Sarábia. É quando Deus ele nos leva a um grau de luta terrível. Na Badacanda Arábia, aonde a tua alma vai gritar, alabaraçar, porque tem lutas que faz a gente gritar. Uma decepção, meu irmão, que você sofreu na tua casa, no teu casamento, mas você quer lutar para bem, para melhorar, para reparar, para consertar. Então você vai clamar a Deus. E o clamor a Deus, você pode fazer dentro do teu quarto, na tua casa, é a tua vida. Eu clamava muito no monte, irmão. Eu passei minhas lutas e minhas guerras travadas no monte. Tinha um monte aqui chamado 0800, ao Monte da Vitória, em São João de Meriti. Tinha uma pedra muito grande. E ali não ia falso profeta, porque era difícil. Eu gostava de ficar sempre, até hoje, eu sempre gostei de orar sozinho, buscando minhas experiências, criando raiz com Deus na oração. E eu clamei muito, chorando. Isso é um clamor, é um grito de desespero, querendo paz. Olevassura e calamai, ou uma vitória. Cada um tem o seu clamor. Você protesta algo em voz alta. Salmo 21. Glória a Deus. O Salmo 20, ele é interessantíssimo. E o Salmo 21. Falando de oração com uma direção, falando de oração específica, esse Salmo 20 é que eles são ligados um ao outro. Eu vou falar do 21. Oração pelo gay na guerra. É Salmo de Davi. O Senhor te ouça. O Senhor te ouça no dia da tua angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas, aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme teu coração e cumpra teu desígnio. Nós nos alegramos pela tua salvação. Em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça, Senhor, todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu, com força salvadora da sua destra. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. É uma oração pelo rei na guerra.
Elevassuri e calamaia. É uma oração específica para você entrar em batalha. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos nós, o Rei, quando clamamos. Davi louva a Deus pela vitória. Davi entrou na guerra, venceu, e agora ele vai estar louvando a Deus pela vitória. O rei se alegra em tua força, Senhor, e a tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não desatendestes as súplicas dos seus lábios. Pois provês bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Então, Davi orou para entrar na guerra. E no 21 ele vai louvar a Deus pela vitória. Em ação de graças. Elevassuri e calamaia. Falando de orações específicas. Os seus clamores, que é tudo ligado um ao outro. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Eu disse que eu ia procurar esse versículo. 1 Timóteo, isso aqui é muito importante. Isso aqui eu tenho uma experiência nisso aqui muito forte. 1 Timóteo 5, 8. Vou até marcar aqui, que da outra vez eu não marquei. Eu vou ler já, peraí. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Então, você precisa, irmão, colocar a tua família no altar de Deus em oração. Você precisa, bispo, mas lá eles bebem, fumam, eles xingam, não querem saber de nada. Irmãos, se você veio de berço cristão, eu até entendo. Porque quando nós não temos experiência, nós falamos daquilo que a gente não vive com muita facilidade. Eu vim do mundo mesmo. Eu sei que a cerveja é ruim. Eu sei que o cigarro é ruim. Todo tipo de bebida alcoólica. Eu sei que noitadas são ruins. Eu aceitei Jesus, minha família, ela vai louvar a Deus. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que acreditar no invisível. Eu tenho que entrar em oração pela minha casa. Elevaçúria. Irmão, é muito importante nós orarmos pelos nossos pastores. Fazemos orações específicas. Às vezes nós oramos por muitas causas. Mas talvez se você ainda não experimentou fazer orações específicas, não, vou orar segunda-feira pela minha família e passar o dia orando e louvando a Deus pelas suas benignidades no meio da tua parentela. Eles podem fumar, mas está com saúde lá, não está no hospital, não está doente, Deus está dando livramento. Ah, mas pastor Jesus disse em Mateus 10:38 que os nossos inimigos seriam os nossos familiares. Sim, porque uns não vão aceitar a palavra de Deus, não vão aceitar o teu testemunho de vida. Quando você bebia, tu era maneiro, mas depois que você deixou de beber, você deixou de ser maneiro. É normal. Nós devemos fazer orações específicas. Colocar assim nosso pai, nossa mãe, você que tem pai, mãe, irmão, família, teu filho pode estar fumando cigarro escondido. É muito importante, meu irmão. Tem outro salmo aqui também, onde é um salmo que eu bato muito nessa tecla. A minha vida toda eu vou orar isso. Por quê? Porque o pecado habita em nós, irmão, e nós temos que estar atento àquilo que pode nos causar mal. Cada um tem um espinho na sua carne. Salmo 19:12. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Orar a Deus sobre nós, sobre a nossa vida. Porque nós somos fracos, irmão. Não adianta. Eu sou bispo, mas isso me faz
melhor que ninguém. Você precisa entender você. Tem pessoas que preferem entender o outro. Não, entenda você. Senhor, expurga-me os pecados que me são ocultos. Tu os conheces. Olha a Deus sempre assim. Você está numa empreitada, você está fazendo a obra, você está crescendo espiritualmente. Cuidado. Nós somos uma árvore. Assim, Deus, cuida da minha vida. Deus, se eu pequei, me mostra. Deus, o Senhor quer que eu mude aonde? Senhor, o Senhor acha que eu estou demais? Você acha que eu mesmo oro muito? Deus, será que eu peguei muito pesado? Deus fala comigo e Deus fala. Eu prego muito, eu advirto muito. Eu não, o Espírito Santo, porque é a palavra de Deus. Sempre exortação, conserto. E às vezes as pessoas não recebem. Você não fica com raiva igual o João ficou, não. Quando ele entrou na aldeia de Samaritano, orou, aí ninguém recebeu, eles foram a Jesus. Jesus eles não receberam. Nos dê a autoridade que o Senhor deu a Elias, para que desça fogo dos céus consuma. Jesus olhou para ele e disse: que espírito sois vós? Nós precisamos saber, meu irmão, aonde nós estamos errando a cada dia. Rogo, súplica, pedir de maneira humilde. Meu Deus, lembrei aqui, o rogo é pedir de maneira humilde. Súplica, como Daniel, né, a oração de Daniel para as 70 semanas do Messias. Meus pais pecaram, Senhor, perdoa os nossos pecados. É orar de forma humilde. Lá no livro dos Hebreus, tá escrito para nós chegarmos com sabedoria ao trono da graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. 1 Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então, o versículo de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Até para você orar, porque existem pessoas que elas oram, mas não acreditam que Deus faz. Eu vou citar um exemplo que eu acho muito lindo. Atos capítulo 12. Quando a igreja se reúne na casa de Maria para orar por Pedro que estava preso. Quando o anjo desce lá e brada, está 4 quaternos de soldado, um direito, outro à esquerda, Pedro dormindo. Sua sandália do lado, sua capa do lado. O anjo foi lá, cegou todo mundo mesmo. Tocou na ilharga de Pedro, aqui do lado, ele acordou, ele botou a sandália, pega a tua capa. Pedro foi passando pelas portas de ferro mesmo, pesada. Ele achava que estava tendo uma visão. Quando ele se deu por conta, ele viu que não era. O anjo, vai lá. Ele anda, vai lá, bate na porta. Aí rode uma menina, abre e toma um susto, fica atônita.
Ela fica tão atônita, em vez de chamar ele para dentro, ela fechou a porta e correu para dentro. Isso fala de pessoas que oram e depois que Deus faz, ela não acredita que Deus fez. Até que Deus ouviu. Por quê? O anjo foi lá e quebrou as cadeias. Mas tem pessoas que oram sem fé. Tem um hino em fervente oração. Eu tenho que ser fervoroso na oração, meu irmão. Eu tenho que acreditar, é pela fé. E para fechar essa aula, meu irmão, eu vou fechar com o nosso mestre. Abadacô, Minarab. Eu podia usar muitos exemplos de oração, mas você tem que ter certeza do que você quer no reino de Deus. Tem uma oração que eu aprendi com uma diaconisa em 2009, quando eu era diácono. Ela pregando, ela falou assim: ore a Deus e descubra a chamada que Ele tem na tua vida. Ora a Deus e pergunta o que Ele tem aqui contigo. Meu irmão, quando eu fiz essa oração, eu virei líder de mocidade, líder de evangelismo. Eu fiquei um pouco fadigado, mas Deus me deu experiências e mostrou para mim o que eu tinha que fazer na sua obra. Você vai passar por muitas adversidades, muitas aflições, perseguições, litígio entre falsos irmãos, liderança que Deus vai permitir se levantar contra a tua vida. Você tem que viver em oração, para que Deus venha te revelar a vontade dele, porque a vontade de Deus é boa. Vamos lá abrir lá Romanos 12, para ficar bonito. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmão, rogo, né? Rogo-vos, né? Pedir de maneira humilde. Paulo está pedindo de maneira humilde. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2. Verso 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito. Mas Deus nolas, não falei não. Mas Deus nolas, ou seja, Deus nos apresentou. Ele nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, a quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Lembra que eu li lá em Romanos, capítulo 8, acho que foi verso 22, o mesmo Espírito intercede por nós, por meio de, louvado seja o nome do Senhor, gemidos inexprimíveis. Ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Isso aqui é muito
muito forte. Nosso corpo, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o nosso culto racional. E nós temos que experimentar isso. E se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver uma vida espiritual saudável, você não vai compreender jamais as coisas do Espírito. A oração, ela leva você à profundeza da palavra de Deus, à profundidade. Quem tem vida de oração sabe o que eu estou dizendo. Você que gosta de orar e ler a Bíblia, sabe o que acontece com a pessoa que ela ora e lê a Bíblia? Deus, ele vai incomodar alguns a fazer cursos teológicos. Bispo, comigo foi assim. Eu estou falando do que eu vivi, do que vivo. Os estudos que são nos dados, curso teológico, uns faz bacharel, outros faz doutorado, vão fazer faculdade, 4 anos de faculdade, 5, 6 anos de faculdade, para conhecer Deus, porque Deus, ele permite que nós o conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 1. Acho que é verso 1, Oséias 6, 1. Então, Deus, ele vai levar você a estudar. Bispo, mas eu quero estudar, mas eu não tenho dinheiro. Não tem não? Então eu vou orar no final dessa aula, daqui a 10 minutos, e Deus vai te dar condição para comprar livros para você estudar. Porque 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz: crescei na graça e no conhecimento de Deus. Paulo disse: nós temos uma mente de Cristo. Isaías capítulo 55, 7 diz assim: porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos, mas nós temos uma mente em Cristo. Então nós não vamos, eu vou adivinhar o que Cristo está pensando. Não, mas você vai ter uma ligação perfeita, né? A vontade de Deus para a tua vida é tudo. Jesus exclamou dizendo, isso aqui é muito forte. Eu vou achar esse versículo aqui. Eu vou achar. Uma palavra que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Porque aquele que de Deus enviou... Não é isso não, peraí. João 4, 34. Jesus lhes disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Então, quando você se alimenta das coisas de Deus, irmão, você vira um homem voltado às coisas de Deus, um homem espiritual. Você vai buscar equilíbrio, você vai buscar graça e força na oração e na meditação da palavra. Deus falou para Josué: medita, Josué, no livro dessa lei. Deus não mandou Josué orar, mas Josué viu um homem, Elevassub na Arábia, que orou e fez grandes coisas, foi Moisés. Depois ele experimentou. Josué orou, bispo, orou. Quando os filisteus veio para arrasar com o povo, Josué vai orar, porque os homens, eles eram especialistas de guerra. Se não me falha a memória, acho que foi os filisteus, no livro de Josué. E eu creio que eles deviam estar num desfiladeiro, num penhasco, devia estar lá embaixo, tipo um vale. E a Bíblia diz que quando Josué ora, o sol para, se detém. Vou confundir aqui as passagens de 1 Samuel, perdão. Quando Josué, ele ora, o sol para. Israel guerreia e ganha, porque Josué orou pela fé e Deus deu vitória. Outro homem, 1 Samuel, capítulo 7, se não me falha a memória, Samuel vai orar a Deus, e Samuel, ele vai chamar o povo ao arrependimento. E eles queriam um rei. Eles não queriam os filhos de Samuel, porque os filhos de Samuel não seguiam os passos dele. Então Samuel, ele vai orar a Deus para que Deus venha dar vitória ao povo de Israel. A Bíblia diz que quando ele começa o sacrifício, raio, relâmpagos e trovões.
e o povo é apedrejado até a morte, que queria ver Israel destruído. Então quem tem vida de oração, meu irmão, Labadacome Nanábia alcança grandes vitórias e tem também muitas experiências com Deus. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de entrega a Deus. Eu poderia falar de oração, de súplica, de rogo, levassura e calamaia, porque Deus, Ele se agrada de homens de Deus que oram e leem a Bíblia. Leia a Bíblia, meu irmão, também. Vou pegar o gancho, né? Não aparta teus olhos do livro dessa lei, Josué capítulo 1, versículo 8. Antes, tenha prazer, medita nela de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folhas não caem, e tudo que fizer, quanto fizer, prosperará. Não são assim o ímpio, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. É forte, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, quando você luta para que a palavra de Deus habite no teu peito, meu irmão, não tem espaço para o pecado, não tem espaço para a fraqueza. Crente que lê Bíblia e ora, meu irmão, a luta quando vem, Deus ele te dá graça diante das adversidades. Tem uma palavra aqui que eu amo, né? Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Aqui os jovens, Relevassura e come na Sarábia. É uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, jovem, para você essa palavra, você que é jovem, está me assistindo, fuja dos desejos da tua vontade, da tua mocidade, da tua carne, terra. Foge disso. Ocupa-te com as coisas de Deus. João, epístola de João. Jovens, sois fortes, já vencestes o maligno. Elevação na água. Que Deus venha abençoar a vida dos jovens. Orem pelos jovens, meus amigos que estão aqui comigo nessa live, nesse culto de doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele tem prazer, meu irmão, que nós venhamos orar pelos jovens. Os jovens precisam muito, irmão, dos seus conselhos. Os jovens precisam relevar subnaraçaio, que nós oremos por eles, irmão. Não despreza os jovens, não. Os jovens hoje são os pastores e os missionários de amanhã. Os jovens hoje vão ser homens e mulheres que vão viajar amanhã na Badacome, na Subnaraçaio. Vamos orar também pelos anciãos da casa do Senhor. Os anciãos, irmão, Alamã, Torrébia, você que trabalha, você que tem tua carteira assinada, nota lá, vê se tem algum ancião que está com dificuldade para receber lá o seu auxílio. Dá um auxílio, ajuda eles, leva para resolver documento, visita a casa, pastores, bispos, presidente, missionários, missionária, visita a casa dos membros, no Bicome, na Aração da Arábia, visita a casa dos membros, vê lá se está precisando de um arroz, de um remédio, precisa pagar uma conta de luz. Vocês que trabalham dentro da congregação, vê se você procura dentro da congregação, pergunta quando acabar o culto, junto de alguém que precisa pagar uma conta de luz, uma conta de água. Irmãos, dessa vida não vamos levar nada. Pergunta se o irmão quer um meio quilo de carne, um peito de boi passar.
assa para ele e leva. Irmão, procura saber o estado das ovelhas. Isso não é só para o pastor presidente, não. Isso é para todos nós, irmão. Eu aqui, por enquanto, não estou ainda com ovelha. Mas temos na África um monte, tem mais de 200 na África. E nós enviamos ofertas. Não é todo mês, irmão, porque a gente passa uma luta que só é Jesus. Mas nós nos esforçamos para mandar alguma coisa. Agora, nós estamos numa empreitada para comprar uma moto para o nosso pastor lá, futuro bispo do Senhor, na nossa igreja lá em Morumbala. Né? E temos outra igreja também lá no Tete. E nós precisamos de ajuda para mandar ajuda para eles. E queremos comprar uma moto para dar a ele. Deus abençoe a nossa vida. Esse mês vai ser um mês de vitória. Eu quero abençoar a vida deles. E se você sentir no coração de ajudar essa obra, Igreja Missionária, Fogo para as Nações, irmão, entra no meu message aí, amém? Se você quiser fazer um pix para ajudar, eu vou mostrar para você que o dinheiro foi para lá, amém? Tem muitas pessoas, não precisa, bispo, mas se quiser eu mando, porque isso louva a Deus, irmão. E nós precisamos da ajuda. A Igreja de Cristo precisa orar e agir, não só oração, amém? Vou orar pela tua vida, já são 5 horas. Vou deixar só mais um versículo aqui. Salmo 119, para fechar. 97, ó. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me aparte dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel na minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho, né? Você vira um protestante quando você ama a lei do Senhor. Você vira um homem de Deus, um pregador do Evangelho. A palavra de Deus vai te dar sabedoria. E quando você ora a Deus, irmão, fica forte. Então ora. Se você nunca leu a Bíblia toda, não espera para virar o ano não, começa hoje. Abre no Evangelho de Mateus e vai marcando a sua leitura diária quando você tiver um tempinho. Amém? Ah, bispo, eu queria ler de Gênesis. Pode ler de Gênesis, mas bota no teu coração de ter compromisso com a palavra, para que amanhã, quando você for um líder, você venha ser um líder que tem palavra, que tem campos verdejantes e água tranquila para levar as ovelhas, amém? Vou parar por aqui. Louvado seja Deus. Começa a entrar um mosquito aqui, só Jesus. Vamos estar orando para Deus abençoar a tua vida, amém? Soberano Deus, Pai de misericórdia, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, cada vida que entrou aqui, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Relevassura e calamaia. Deus, eu entrego, Senhor, aleluia, a vida espiritual, a saúde, Senhor, da Ivonete Dias, Senhor, tua filha. Abençoa a sua vida espiritual, sua saúde, Pai, da força, da graça, da ânimo. Relevassura e cominaçarábia. Vai pelejando, vai guerreando as causas impossíveis dela. Toca nos ossos, Senhor. Toma, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Jesus Eve, Senhor. Abençoa a vida desse homem, Levita Martins, José Fernando, pastor José Fernando, Bruno Rodrigues, Marli Santos, Pai. Abençoa todos estes, Senhor, que esteve nesse culto de doutrina hoje, para falarmos de oração. Relemanto, comandar a Sarábia. Pai, fortalece cada um na oração, Pai. É como, Senhor, aquele louvor. Eu creio nos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração da Audacélia. Eleva sub e cominaraçaio. Deus, abençoa, Pai, a cada alma. Abençoa onde vai chegar, Senhor, essa live. Abençoa, Deus, cada um que vai ouvir essa palavra.
Glória a Deus. Abençoa, Senhor, cada vida que está carente, cada vida que não consegue orar, cada vida que se entristeceu, que nessa tarde o Senhor venha levantar também todos os pastores, bispos, evangelistas, diáconos da tua casa, obreiro. Abençoa cada um, Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Orem também pelo bispo Ademir, bispo Gessilane. Não somos melhores que ninguém, mas nós lutamos para ter uma vida reta, para ter uma vida que agrada a Deus. Ainda que venha a defamação e a calúnia, nós cremos no nosso Deus e vamos fazer menção do seu nome até a consumação desse século. Amém? Deus abençoe a todos os líderes. Tenham um culto de adoração abençoado. Aqui nós somos uma igreja missionária. Até a última ordem, Deus não pediu para nós colocarmos cultos dia de domingo, mas já tem culto aqui na terça-feira a partir das 19h, e a campanha Correção de Deus, 2 Pedro capítulo 4, versículo 17, e na sexta-feira a campanha Josué 3, capítulo 3, capítulo 5, versículo 3, Deus vai fazer santificai-vos, pois Deus fará maravilhas no vosso meio. Então, santificai-vos, a campanha com a bispa Gessilane, minha esposa, amém? Orem, dia 29 de outubro. Dia 29 de outubro vai ter aqui a festa das irmãs, a nossa consagração de bispos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar. Ore por nós, irmãos. Vamos precisar de recurso aí, amém? Se você se sentir tocado, quiser ajudar a minha esposa, nós vamos ser muito gratos. Nós vivemos pela fé, né? Que Deus abençoe a todos, amém? Nos ajude a fazer essa obra, porque quando você planta na obra de Deus, você colhe os teus molhos com alegria, amém? Ore por nós, Deus te abençoe a tua noite, amém? Vigia, ora, tenha uma vida de oração, meu irmão. Jesus está voltando. Pregue o evangelho em tempo e fora de tempo, amém?